Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MedLeo Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, muito atual, principalmente no momento pós-pandêmico, que ele foi um catalisador dessa ação para muitas pessoas, e eu me incluo nessa. Sempre foi um sonho na minha carreira de fazê-lo, que eu já vou falar, Igão, não tem por que ficar rodeando, né? Que é uma transição dos meios tradicionais de carreira para uma transição digital na medicina ou na sua carreira, você que está nos assistindo aí. Então, como toda e qualquer transição, você não deve fazer na loucura, você deve estudar o mercado, deve estudar quem performa nessa área, geralmente deve buscar caminhos já trilhados no início para depois se arriscar em caminhos. Pelo menos eu sou mais uma pessoa assim, mais segura, gosto de segurança, né? E feito isso, nesse episódio chamei dois amigos que me acompanham já há quase um ano, né? Tem quase um ano, né, gente? Sim, Eles sim. estão falando comigo, vocês não estão vendo ainda, né? Se o Igão não colocar a imagem aí aberta já no início, que ele tem feito isso, Igão, vou pegar vocês na porrada depois, hein? Eu estou falando que eu mostro suspense, na verdade, assim, quando a pessoa já vem com o thumb, não adianta nada do suspense, né? Mas eu gosto de fazer assim no podcast, porque tá zapeando. Então eu trouxe dois mentores, né? Então fazer essa minha transição de carreira, né? Obviamente não vou deixar o meu meio tradicional, mas eu estou me aventurando, e vocês que chegaram até aqui, esse aqui é um dos braços, que é o podcast, é um dos braços da minha transição para o digital. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos. Jefferson com um F só, deixar dessa forma, lucianadepaula.com.br, né? É assim que está nas redes sociais, não é? Perfeito. Perfeito. Então, sejam bem-vindos, Jeff e Luciana, mentores de mentores, né? Que para essa transição para o digital, na parte de te ajudar a são guias de diversos mentores de sucesso aí no mercado, nômades digitais, e isso também é algo que eu sempre ponho sobre a minha ótica aí, que é uma ação que eu admiro em muitas pessoas. Eu gosto dessa questão da liberdade, né? Seja liberdade para trabalhar, liberdade geográfica, liberdade financeira, e vai embora, né? Essa questão de liberdade me chama a atenção, e o nomadismo ele consegue compilar muito disso. E então vamos iniciar esse episódio com esses dois players já do mercado, já vivem disso há alguns anos, né, dessa forma. E a primeira pergunta, eu vou começar já colocando aquela trajetória, né? Como foi a trajetória de vocês para sair de um meio tradicional de vida, vou colocar assim, uma vez que são nômades digitais e de ganhos, que é um meio tradicional que ou é assalariado, ou é um profissional liberal, ou é um autônomo, mas sempre visando a questão tradicional de ganho, para um meio que é o meio digital e também a questão do nômade digital. Conta a história de vocês aí, sejam bem-vindos ao MedLeo Podcast. Valeu, obrigado aí pelo convite. Pode começar. Tá, beleza. Eu ia falar primeiras damas, mas eu sou obediente. Detalhe, são marido e mulher, tá, gente? Então, só para vocês começarem a sair na porrada aqui, é algo que eles resolvem em casa depois. Cara, legal demais esse espaço aqui do Léo Podcast, do MedLeo. E assim, contando um pouco dessa trajetória que a gente tem no digital, eu venho da indústria, então eu trabalhei quase 10 anos, cara, na indústria. Uhum. E no meio desse rolê todo aí de trabalhar na indústria, eu fui descobrindo que eu tinha um teto lá. Uhum. Assim, cara, esse teto tá me incomodando.
Comecei a trabalhar, a mexer com investimento, investir em bolsa, investir em Bitcoin, investir em várias questões, até que eu vi que aquilo estava vazio, era só dinheiro. Até então era só dinheiro. E eu me deparei com uma questão que todo investidor em algum momento vai se deparar, que é, cara, o que vai te prejudicar a não conseguir fazer mais dinheiro são questões internas, emocional e por aí vai. E nisso começou minha busca do autoconhecimento, aonde eu acabei me descobrindo dentro da comunicação. E aí quando eu descobri isso, eu falei, porra, meu caminho é a comunicação. A Lu ainda trabalhava no concurso público lá de Angra. E eu trabalhava em Rio das Ostras, trabalhava embarcado. Eu falei assim, cara, vou sair desse emprego. Então eu fiz a minha transição, mas a princípio não era pro digital. Fiz a minha transição, vou sair desse emprego e vou começar a fazer treinamentos. Que até então tava dando legal, o pessoal tava dando feedback muito bom. Beleza. E aí na época ela me apoiou. Então vai indo aos poucos, faz essa transição de um jeito inteligente. Só que eu não consegui, cara, eu adoeci no meio do caminho. Fiquei em depressão e tal, e tive que fazer a transição forçada. Pô, o treinamento estava indo bem, a gente fez treinamento em vários lugares, até que chegou em Nova York. A gente teve a oportunidade de ir para lá, e aí, assim, ficou... Não vai para Nova York ainda não. O Igão, como eu conheço a história, eu vou dar uma cortada, e o pessoal reclama de vez no comentário que eu dou uns cortes assim no pessoal. Mas, assim, vocês vão me entender o porquê. Esse cara já participou do Shark Tank. Foi do Planeta Startup. Planeta Startup, né? Então, o que acontece? Que era um... Você tinha uma startup... Isso, foi na volta de Nova York. Volta de Nova York? Foi. Então, pô, olha aí. É um cara que faz... Ele já sai da transição para o nomadismo, mas, assim, eu quero entender, e justamente por isso, Jeff, você falou... Você estava na indústria tradicional, grande tradicional, você já tinha ali um objetivo de migração, ou você, como você colocou, uma tristeza crônica, uma falta de vontade, o que a gente chama de volição, e você falou assim, essa sua... não vontade, essa sua, como a gente pode falar assim, não querer estar naquele local, te foi um catalisador para procurar outros meios que não seriam os tradicionais para ganho, que vai desde montar negócio próprio, você falou que não foi direto para o digital. Foi isso ou você falou assim, cara, eu sou empreendedor, tem uma coisa que não sair dentro de mim? Sempre fui. Que daí que acontece? Porque a gente partir dali para o nomadismo, a gente perde, acho que uma essência que acho que é fundamental, que é todo mundo que é empreendedor, quer empreender, ou tá nesse mercado tradicional, eu acho que é um pilar que a gente não pode pular. Né? Porque assim, você sair desse mercado tradicional e você pular para que seja um empreendedorismo, que seja para uma liberdade, para uma autonomia nos seus ganhos, ou seja, para empreender, seja qualquer área que for, o meio que for, qual seria o agente que te fez fazê-lo? Né? Boa pergunta. Eu vejo que são agentes. São várias situações. Tem a ver com o contexto histórico. Pô, minha mãe é empreendedora desde que eu me entendo por gente. Eu lembro com 3 anos de idade da cena dela empurrando o carrinho de Yakult na rua. Diminui um pouco o ar aí, por favor, Igão. Vendendo... Vai matar a Lu aqui. Vendendo Yakult na rua e me arrastando, né? Arrastando o catarrento do lado ali. E isso, mais do que falar, a criança aprende a partir do que ela vê do exemplo ali dos pais. Então, isso sempre me motivou. Eu lembro com 8 anos de idade eu fazia desenho e vendia para os meus tios desenho. Então eu estava mais preocupado não com o desenho em si, eu gostava da arte, mas eu queria fazer a troca daquela arte pelo dinheiro. Então, depois com 12 anos vendi doce na rua. E aí depois eu fui vendendo vários produtos, serviços. Então, essa chama do empreendedorismo sempre teve dentro de mim. Na indústria eu levava isso através do intraempreendedorismo, que é você empreender dentro do CNPJ de alguém. E aí, só que isso ficou maior do que eu esperava. Eu acho que no momento que eu comecei a
contestar tudo aquilo que eu tava vivendo. Pô, não é só, a gente não vive essa vida que às vezes é curta só pelo dinheiro. A gente tem que ter um propósito. E aí quando eu descobri o meu, eu falei, cara, eu preciso me jogar nisso aqui, porque ainda que não for aquilo que a gente às vezes imagina, tipo, ter um mega resultado, a vida vai ter mais sentido se eu fizer aquilo que eu gosto. Então, e aí tem um ponto importante sobre propósito. Tem gente que acha que propósito é algo que de repente cai na sua cabeça ali uma luz, né? Uma luz que te ilumina e fala assim, pô, esse aqui é meu propósito de vida. Desculpa aí pelo barulho. Então, esse aqui é meu propósito de vida. E as pessoas acham que é isso, né? Essa iluminação. Pode até ser para algumas pessoas, mas eu acredito de um jeito mais sóbrio no propósito, que é algo que você define. Que você está sentindo ali, você olha para aquele sentimento e fala, cara, É o porquê. eu vou nesse caminho aqui porque me faz bem, tá parecendo que é um caminho legal para mim. Isso é isso. Acho que esse pessoal que está nesse momento de meio perdido do que está querendo fazer, ou está desgostoso, que é a palavra, né, que o pessoal utiliza, do que está fazendo, está incomodado, né, com o que está fazendo, mas ainda não está claro. O que está claro para ele é que ele não está gostando do que está fazendo. É isso que está claro. Mas não está claro o que ele quer fazer. Eu acho que é o primeiro passo da reflexão, né? A pessoa entender o porquê dela, né? Então, entender que a gente fala o tema da vida dela, o objetivo de vida, o que faz. Então, aqueles exercícios que o pessoal faz de o que me faz feliz? Isso vai mudando também, né, cara? Vai mudando. Porque, porra, um adolescente, a felicidade dele, às vezes, então, é assim, jogar joguinho. Né? Naquele momento que ele tá vivendo, né? E se vai mudar pra frente, ótimo. Mas, assim, se naquele momento, aquilo que ele tá fazendo, e ele se ficar ali se prendendo àquela realidade e não nada fizer também, aquela realidade tende a persistir, né? Aquela loucura, que o pessoal fala de loucura, você tentar fazer outros resultados fazendo a mesma coisa. Verdade. Né? Então, assim, começa por aí, eu concordo com você. Então, acho que é fundamental, eu te interrompi, desculpa, tá, Jeff, sobre a questão migração para o nomadismo, mas acho importante esse incômodo, que eu acho que é uma atração, é uma força que é muito grande, e às vezes ela chega um momento que ela fica insustentável a ponto da pessoa pegar dois caminhos. Adoecer, porque não saber como fazer e se submeter a uma situação que ela pode mudar e só depende dela, e às vezes não faz porque não sabe como fazê-lo e acaba ficando sem forças para fazê-lo, ou fica tamanho aquele incômodo de sustentar aquilo dentro da pessoa, de falar, cara, não suporto mais isso. E fazer essa transição para um outro ponto. E tem uma terceira via, que é o fazer planejado. Cara, eu vou fazer isso aqui até aquele momento, né? Mas acho que todas as vertentes levam para lá, que as pessoas devem fazer isso. Se o objetivo vai ser esse, eu tenho que criar passos para que isso ocorra, né? Então, mas nesse momento vocês já estavam juntos? Como que quando na indústria já estava com a Lu? A gente namorava à distância, né? Isso. Você embarcado ou não? Eu embarcado e ela na prefeitura de Angra. E a gente se encontrava em outra cidade, então dentro de um mês a gente se via 4 dias, 6 dias, e foram 6 anos convivendo assim. E lá em Angra, você trabalhava já com educação? Isso, eu era concursada. Caramba! E assim, aí durante X tempo, nesse seu incômodo, o que era comum, além do amor, era o incômodo, né? De estar em ambientes tradicionais. Aí vocês, além da questão desse namoro à distância, que também é uma atração de dificuldade, né? O que acontece? Às vezes o amor é o impulsionador, né? Vamos mudar essa nossa realidade aqui para tentar ficar junto e evitar com que nossos trabalhos tradicionais nos afastem, né? Tinha a questão do empreendedorismo também, vai somando, né? Os pilares aí de mudança. E aí chega um momento que o pessoal fala assim de virar a mesa, né?
que às vezes muita gente acha que a gente é louco. Eu vou contar uma passagem. Antes de ser médico, eu era executivo do mercado financeiro, né? Então, muito pouca gente sabe disso. Tenho os amigos que nos acompanham. Quando eu era alto executivo, né? E chegou um momento que, quando eu falei que ia fazer a transição de carreira, sempre foi o meu objetivo, eu só virei executivo porque o objetivo era ser médico. E assim, quando eu virei a mesa, vocês colocaram aí, você faz a transição, as pessoas acharam que eu tinha enlouquecido, inclusive meus familiares. E para mim eu estava a coisa mais serena do mundo, era a coisa mais certa que eu tinha feito na minha vida, né? Mas porque eu me preparei para aquele momento, né? É óbvio que toda mudança gera estresse, toda mudança gera incômodo, né? Mas e a virada de mesa de vocês, quando aconteceu? Foi diferente, né? O do Jeff foi por conta dele ter adoecido mesmo. Ele, inclusive, pediu alguns sinais. Esses sinais vieram de uma forma muito explícita, como o motor do helicóptero que ele estava parar e por aí vai. Então, Caramba! Conta ele esse assunto aí, cara. tem Pô, outros sinais aí também. me conta esse sinal do helicóptero aí. Já era o seu helicóptero, não? É isso que você veio, não? Não? O pessoal vai achar que eu vim de helicóptero. Não, até pensei naquele helicóptero de criança, né? Mas é porque quando a gente trabalha na indústria offshore, tem alguns navios que ficam muito distantes da costa. Então, os navios que eu trabalhava de perfuração, eles ficavam a 300 quilômetros de distância da costa. E não dá pra você chegar lá de barquinho, você tem que ir de helicóptero. E pra muita gente, às vezes, o sonho é, pô, eu queria trabalhar, ir pro trabalho de helicóptero, né? Só que chega uma hora que você enjoa, e chega uma hora também que você começa a ficar com medo. E assim, de fato, tem muita gente que tem medo de voar e tal. E eu vinha pedindo uns sinais, assim, pra Deus, né? Conversava com Deus, poxa, dá um sinal aí. Quando que é o momento? Porque eu já tinha feito planejamento, esse planejamento de mudar a minha trajetória. Não, eu vou fazer isso aqui até tal data. Então tinha data, tinha horário, tinha valores, mas não conseguia. Chegava no outro ano, não conseguia. E aí eu falei assim, cara, me dá um sinal, né? Me dá um sinal aqui. E aí o sinal foi, porra, quando eu tava desembarcando, um dos motores do helicóptero parou. E aí, é claro, o helicóptero tem o motor de segurança, né? O motor auxiliar. E aí esse motor auxiliar, ele acionou, mas a gente sentiu, assim, um baque, assim, né? E aí quando chegou em terra, o piloto falou, que explicou, porque é procedimento de segurança, eles informaram o que aconteceu. Eu falei assim, pô, tá mais do que dado o sinal. É isso, o sinal. Agora... E aí mesmo assim, eu tentei fazer essa transição dentro da empresa, porque eu gostava de trabalhar lá. Eu tinha acabado de receber um prêmio internacional de Houston. Enfim, eu tava bem na fita. Não fazia sentido também, como você quando foi fazer essa transição, para as pessoas que estavam ao meu redor, não fazia sentido aquela transição, porque eu tava muito bem ali na empresa e ganhando bem. Mas, cara, não é pelo dinheiro. Tem uma frase que a gente viu em uma das viagens que a gente fez que foi: conheci um homem tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. Sim. Então, vai muito nessa... Uma verdade. É uma verdade. O Igão, que é do corte, ele adora essas histórias aí. Ele põe lá o corte, ó. A trajetória mudada por uma pane no motor de helicóptero, né? Aí. Gostei dessa. Pô, não é? A minha transição foi um pouco diferente. Eu vim de uma família muito certinha, que gosta de segurança, e eu segui muito esse passo. Inclusive, fiz um concurso público, passei, e pela minha família eu estava lá até hoje. Eu saí de casa com 17 anos para fazer uma faculdade federal, sou formada em pedagogia, então estava ingressando já na área da educação, fiz o concurso, passei. Quando eu entrei na prefeitura, eu gostava muito de estar ali, de atuar. Só que foi passando o tempo, foi esfriando esse desejo de estar ali no ambiente escolar. Quem atua nessa área sabe quantos desafios tem. E chegou no momento que eu não me identificava mais com aquilo. E eu pensava, poxa, eu não quero aposentar aqui. Eu acredito que nós podemos e devemos trabalhar com aquilo que nos motiva. E a educação formal parou de aquecer meu coração. E aí eu comecei justamente a fazer isso que você estava comentando. Pensar, se eu não quero isso, o que eu quero então?
Nessa época eu fazia um projeto com a faculdade na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, com caiçaras. Então tinha uma equipe que filmava e eu ficava fotografando os caiçaras. E eu falei assim, legal essa área de fotografia. Será que é isso? Será que não é? Conversei com o Jeff, ele falou, bora fazer uma viagem, a gente aproveita, compra uma câmera e inicia. E eu comecei a gostar muito de fotografia e falei assim, é isso. Quero empreender nessa área, quero trabalhar com isso. E aí, por um momento, eu fui fazendo essa transição, com os ensaios aos finais de semana e com a prefeitura de segunda a sexta. E coloquei um prazo também para sair. Quero sair quando acontecer e tal coisa. Só que teve um acontecimento ruim nesse meio do caminho, que eu perdi uma colega de trabalho por conta da violência, que na época estava em Angra dos Reis. E aquilo ali fez eu repensar sobre a minha vida. Eu falei assim, poderia ter sido eu, minha vida poderia estar acabando aqui agora. Será que eu ia estar feliz? Eu falei assim, não, vou buscar aquilo que me deixa mais feliz. E foi quando eu comecei a empreender como fotógrafo. Para quem quiser ver algumas dos trabalhos, além das mídias sociais dela, você vai lá no meu Instagram, você vai ver aí as fotos corporativas que ela fez. Então, um post e outro, tá lá alguma foto minha, você vai ver uma nuance de trabalho que a Lu faz aí. Devo estar com cabelo, não vi ainda a foto lá no Instagram. Devo estar com cabelo, deve estar um pouquinho diferente. Foi que eu tinha lá o pacote com cabelo sem cabelo. Na verdade, eu tenho cabelo, é o Igor que me sacaneia aqui, põe um filtro de careca. Tá? Mas brincadeira à parte, fotos corporativas, assim, para redes sociais, para você que está fazendo essa migração aí, acho que vale super a pena você ver o trabalho da Lu. Ela tem uma visão, eu acho que é muito diferenciada. Eu acho que o fotógrafo, ele tem que ter essa visão diferenciada, né? Quando ela fazia os takes lá, é take que fala, né? Acho que é, né? Eu tirava as fotos ali, ela falou assim, ó, fica aqui. Ela já conseguia vislumbrar a posição que, olha, isso aqui encaixa melhor num tal post, tal. Então, acho que é fundamental também essas nuances de experiência do digital, porque a pessoa também sabe, por isso que eu falo que é bacana você ter o suporte, principalmente no início, é igual um bebê que acabou de nascer. Cara, se nascer um pouquinho mal, tá fazendo aquela transição, tem que fazer uma avaliação de um pediatra, avaliação, um acompanhamento médico de mais intensivo, avaliar, porque se você estiver errando naquele lado, você já corrige, né? Porque você esperar pegar um caminho errado, para errar lá na frente, para depois voltar, mas o negócio que você está fazendo uma transição, às vezes você fica desgostoso e muita gente para nesse momento, porque tentou uma, duas vezes, não deu certo, acho que vai dar certo, tudo vai dar errado. Começa já no certo. Começa no certo. Começa no certo. Tô falando pra você gastar tudo no certo, mas, pô, vai dar um passinho, eu vou fazer a transição. Cara, como fazer? Antes de fazer a transição, como que eu vou trilhar? E vai se planejando para aquilo. Perfeito. Léo, me lembrou uma história de pessoas que querem iniciar na academia, só que antes de iniciar, ela tem que comprar todos os looks, obviamente, para treinar, comprar o melhor tênis para treinar, se matricular na melhor academia, contratar o melhor nutricionista, o melhor personal, fazer a dieta mais completa, comprar todos os suplementos e ela se sente cansada só de pensar nisso. Aí. E ela não vai nem no primeiro dia da academia porque, poxa, é tanta coisa envolvida, né? Esperar o momento perfeito, não começar agora. Uma coisa que eu aprendi no digital foi isso, não começar agora. Caraca, tem um vídeo, né, de um cara fazendo uma sátira disso. Aí o cara, e aí? Por que você tá comprando esse tanto de ovo? Eu falo assim, não, é só pra eu me preparar aqui pra academia que eu não vou. Aí falou, segunda aí de dia na academia, mas tá chovendo hoje. Então o cara, sabe? Sim. Não O começa. Milagre do Amanhã, um livro, chama Milagre do Amanhã, ele fala sobre habitualidades, né? Ele põe por acaso do amanhã, porque você está naquele momento descansado, performando, né? Aí show. Esse Milagre do Amanhã, ele fala sobre habitualidade e vícios, hábitos e vícios, né? Então, que a diferença entre hábito e vício para o ser humano é zero, né? Então, um vício, a pessoa um hábito geralmente ruim. é um hábito ruim, né? E nessa questão do Milagre da Manhã, ele fala assim, cara, se você começar criando bons hábitos pela manhã, a sequência de acontecimentos durante o dia só melhoram.
Então você vai trocando, vai substituindo, Perfeito. né? Daí primeiro você muda da manhã, depois você muda também à noite e vai adequando bons hábitos, substituindo bons hábitos. E assim vai. O que acontece? Você colocando sobre a pessoa esperar o momento certo, Cara, não vai acontecer. Se você não começar agora e ir ajustando aqui, esse podcast, por exemplo, o pessoal, ele olha aí, hoje, Igão, quantas pessoas estão no podcast hoje? 200 inscritos. 218. Cara, começou com 1. começou com 0. Começou com 0. Não, vou falar com 0 porque pelo menos Você eu me se inscrevi seguia. ali. Mas assim, Quando você abre, é 1. isso aí. Né? Então, assim, cara, se você for pensar assim, eu comemoro. Hoje, esse é um projeto para 5, 10, 20 anos, não sei quanto tempo vai ser esse projeto, mas eu coloquei iniciar esse projeto 5 anos. Eu não estou preocupado com se a pessoa, não, tá pouquinho agora. Cara, quando eu comecei na carreira tradicional, foi uma salinha, É isso aí. né? Alugada. Alugada, que eu disse, aluguei o horário. As pessoas querem começar já. Hoje eu alugo horário para outras pessoas. Mas assim, foi a forma que eu comecei. O pessoal acha que não, já tem que começar grande. É aquele cara que quer entrar na empresa já quer começar presidente. Não é São os assim. megalomaníacos O do megalomaníaco, negócio. isso aí é Doideira. beira loucura. Então assim, o pessoal em casa vê. Mais um inscrito. Comemora esse um inscrito. Né? A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que é pequenas vitórias são vitórias. Todo dia. Se a gente for analisar na nossa trajetória quantas grandes vitórias nós tivemos, serão pontuais. Sim. Então, se a gente for esperar as grandes vitórias para comemorar, a gente vai passar uma vida muito infeliz e frustrada atrás dessa grande vitória, sendo que todo dia nós podemos ter pequenas vitórias. Claro. Então, as pessoas, eu não sei, isso aí tende a ficar durante muitos anos no YouTube. Tomara que fique, né? Se o YouTube mudar e tudo mais. Se você está vendo isso de 2 a 5 anos depois desse vídeo aqui agora, vê lá quantos inscritos tem agora. É Né? isso aí. Então, assim, o momento hoje, na data de hoje, são 218. Mas tem que começar, é incipiente. Tanto que, uma coisa que eu agradeço muito, quando as pessoas vêm aqui num projeto que está iniciando, esse projeto tem exatos 28 dias. Né? Com 200 e poucas pessoas já inscritas, 218 pessoas inscritas. Né? E o que acontece? E a pessoa se propõe a vir com o seu tempo. Pessoa que já veio, cara que já vendeu hospital, vem cara que já foi medalhista mundial, vem gente aqui que deixou de atender no seu consultório ou no seu ambiente de trabalho, deixou de ganhar aquele dinheiro que é certo para vir aqui para um projeto que está iniciando, além de eu me sentir muito honrado da vinda das pessoas, mostra que a pessoa, esse cara aqui, ele não está brincando, né? Ele está fazendo a transição dele e vocês como já estão comigo há um ano e pouco, vocês já viram várias pessoas que passaram com vocês, que são aquelas pessoas que não é que estão perdidas, mas é aquela fogo de palha ali. Não quer fazer. Não quer fazer. Não quer fazer. Não quer fazer. Quer, né? Quer que aconteça, que a bala de prata caia na mão dela. É aquela pessoa que fala assim, se eu não tiver 10 mil inscritos, não é isso, cara. Vai chegar nos 10 mil, nos 15 mil, nos 30 mil, mas assim, mas eu vou comemorar os 10 mil, vou comemorar os 1000, vou comemorar os 500, vou comemorar os 100 como eu comemorei, né? Vou comemorar o mais um do dia, né? Ô, Léo, e a pessoa são pequenas vitórias. Tem uma questão que eu gosto muito de trazer quando fala desse assunto de virada de resultados, de um cara que foi meu barbeiro e sempre ele comentava, né, que o sonho dele era ir para os Estados Unidos e tal e tudo mais. E de tanto ele comentar isso, meio que as pessoas ali que eram atendidas por ele, sem perceber, estavam viabilizando o sonho. E ele falava uma questão que eu concordo pra caramba, que você às vezes vai precisar esbarrar uma vez com a pessoa certa. E essa pessoa certa vai te abrir possibilidades que nem ela, nem você imagina que podem ser abertas. Mas tem um problema aí. A gente não sabe quem é a pessoa certa. E enquanto a gente não sabe quem é a pessoa certa que vai virar o resultado do nosso negócio, da nossa vida, a gente trata todas as pessoas como a pessoa certa. A gente faz todo dia como o dia certo. E aí, inevitavelmente, as coisas acontecem. Acontece. Eu vou
falar uma passagem que eu não sou consumidor da mídia comum, né? Eu consumo muito YouTube, material de YouTube, né? E dentro do YouTube, um dos tipos de conteúdo que eu consumo são essas viagens no estilo van life, estilo backpacker, né, que é o mochileiro, né? São estilos que a pessoa passa um perrengue ou outro, né? E minha mulher detesta isso, que ela gosta do conforto. A gente tenta equilibrar isso, né? Recentemente eu levei ela para Concagua, quase morreu de frio lá. Vou até colocar depois, me lembra aí, eu vou colocar um corte de uma filmagem que todo mundo curtindo e só ela se parecia uma mulher islâmica, toda coberta, se estava morrendo de frio, todo mundo comemorando. Mas ela gostou também, no final gostou. A gente foi para Concagua e gosto de fazer trekking nesses lugares mais hostis aí. E eu zapeando, caí num canal, chama Aventuras de Guto. Aí, Guto, depois eu realmente quero chamá-lo aqui. Ele é um mineiro de Cristina. Cristina é perto de São Lourenço, se eu não me engano. E esse episódio que me chamou a atenção, eu não acompanhava, me chamou a questão do Himalaia. Eu gosto de... Tem até também o Pedro Rauco, que eu vou chamar aqui, que é o montanhista. Mas, e eu tinha acabado de sair isso é questão do algoritmo também, né? Que a gente vai falar. Mais. Ele vai me entregando coisas que você gosta de consumir. E eu saí de um vídeo do Pedro e veio a questão do Himalaia, do Aventuras de Guto. E esse cara, mineiro, de Cristina, ele estava no Himalaia e estava chorando. Sentado e chorando no Himalaia. E agradecendo. Daí ele veio e falou assim: quem imagina que eu, um cara que não sabe falar inglês, vendi minha Kombi e estou aqui através do YouTube, sentado, depois de X anos que nem eu mesmo acreditaria que estaria aqui aos pés do Himalaia, com uma moto que não é o padrão, que ele pegou uma moto aquela de estilo Harley, que é uma Royal, eu esqueci o nome da marca da moto, indiana. Ele foi na Himalaia através de Índia, Nepal e Índia, mas através da Índia. E ele sentando, agradecendo e fazendo um pequeno resumo daquela chegada dele, falando assim, ele mesmo, incrédulo, no momento que ele estava vivendo ali. E eu falei assim, pô, esse cara fez a virada, o turning point, fez a virada de chave muito antes, e ali colhendo, e ainda incrédulo da capacidade do ser humano de fazer o que quiser fazer, bastando que ele alinhe expectativas com objetivos e realidade, né? Também não adianta fazer loucuras que tem que ter você fazer muitas loucuras. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de dar errado é muito grande também, né? E é um cara que eu quero trazer aqui porque mostra exatamente isso. Você fazer o que você quer fazer, como você quer fazer, bastando você primeiro ter o objetivo muito claro e gostar do que está fazendo. Então eu achei que isso me chamou muita atenção. O que tem em mãos, né? Até Como o próprio, que tem em mãos. Até o próprio nomadismo. Tem pessoas que falam assim, para você ser nômade, você vai vender a sua casa, você vai fazer com que todas as suas roupas caibam em uma mala e você vai viajar para bem longe, senão você não é nômade. E a gente costuma falar que a gente é nômade no telinha. A gente tem imóveis, sim. A gente tem conforto, sim. Porém, a gente não quis se enquadrar. A gente não quis sair de uma caixa e entrar em outra. Porque a gente quis se tornar nômade pra gente ter liberdade, pra gente viajar. Então, pra você ser nômade, você tem que sair de um lugar sabendo pra onde você vai depois. Não. E se eu quiser ir pra um lugar e não saber quando eu vou terminar a estadia? E conta a história de Nova York agora. Você viu que nós só pulamos uma introduçãozinha só. Vamos lá. Mas conta a história de Nova York. Já era um objetivo que a gente tinha há um tempo.
Então, Vocês moraram em Nova York? moramos 3 meses Oh, lá. bacana. Era um objetivo que a gente tinha para treinar o inglês e tudo mais. E a gente viu também como objetivo de alavancar esse negócio de treinamento que já estávamos fazendo aqui no Brasil. Porque, de fato, a gente sabia que quando voltasse para o Brasil com o carimbo no passaporte de, cara, fizemos um treinamento até em Nova York. Uhum. Para você convidar alguém para fazer um trabalho de treinamento ou fazer uma parceria ficaria mais fácil, é o que a gente imaginou. E de fato, né, tem um peso assim, o trabalho internacional. Só que a pandemia veio e arrebentou, né? Assim, mas trazendo um pouco mais do que rolou lá em Nova York, a gente teve a oportunidade de estudar inglês, então a gente ficava de segunda a segunda praticamente, né, estudando inglês. Fizemos cursos gratuitos todos os dias, então a gente estudava em várias bibliotecas lá, porque tem as bibliotecas públicas de Nova York. Então tem em alguns bairros até 2 bibliotecas. A gente ia num bairro num dia, no outro dia era curso de inglês no outro. E aí tinha um curso de inglês da Igreja Católica, um curso de inglês dos judeus. E a gente ia entrando em curso de inglês. O negócio era estudar inglês. Sim. E assim, o episódio que me marcou muito foi quando eu cheguei, que eu achei que eu entendi alguma coisa, e a moça do diner veio falando o cardápio ali, o que eu podia escolher, eu não entendi nada, cara. Uhum. E eu falei assim, putz, agora é sério. Diner, só para vocês contextualizarem aí, é tipo um bistrô, que fica até mais tarde, tipo aqueles filmes americanos que o pessoal chega e vai tomar um café que vem a moça te servindo um café e Tem você aquelas poltronas vermelhas. poltrona vermelha, isso é o diner lá, que são, entre aspas, restaurantes, bistrôs que ficam até mais tarde da noite, e a tendência é ter uma alimentação um pouquinho mais barata, é o estilo americano, é tipo americano, são aqueles filmes geralmente de policial, Isso, né? aquele café ralo. Exatamente, café ralo, exatamente. É isso aí. E é ralo Isso é o mesmo. diner. Então ali foi um choque pra mim no primeiro momento. E depois fazendo a comparação, né, de como a gente saiu, porque perto de ir embora eu também pude estudar, pude fazer um curso de hipnose lá e de PNL, fiz um curso lá em Downtown. Com americanos, inclusive dentro da sala tinha um cara que era vice-presidente do Charles Schwab, que é um dos principais bancos lá. E aquilo quando você falou do cara do Himalaia lá, aquilo me fez assim, caramba, cara, olha onde eu tô. É isso. Isso aí me deu um negócio assim, tipo, eu tava agora, porque assim, a gente tava em Nova York, mas a gente andou de metrô, de ônibus, eventualmente que a gente andava de carro, mas a gente andou transporte público mesmo. Então, naquele dia eu tinha pegado balsa. Eu falei, pô, tava agora na balsa com um monte de bêbado que às vezes pega a balsa também, e é isso mesmo. E agora eu tô aqui nesse lugar com um monte de gente que pra sociedade é muito importante. Então, aquilo ali me deu um choque, assim, sabe? De caramba, olha onde eu tô chegando. E a gente vai vendo que é mais perto do que imagina. Perto. É muito pra perto. você. Eu lembro que teve uns episódios assim também, né, lá em Nova York, que te marcou. Sim, eu consegui fazer ensaios fotográficos lá. Olha que bacana. Com mulheres de vários países, mulheres da China, mulheres americanas, mexicanas, e aquilo ali para mim foi muito importante, porque eu ainda não era fluente em inglês, muito era meu tradutor particular, e o Google também, só que nos ensaios, você passou por um pouco do ensaio, você deve conseguir falar sobre isso. A conexão entre mim e as pessoas que eu estava fotografando era tão forte que às vezes a linguagem falada não era necessária. Não é necessário, exatamente. Ela falava assim, ó, um pouquinho para cá, ou você já virava, quando ela virava a câmera, você mesmo já fazia o movimento, né? Então, isso é bacana, essa interação, como eu te falando, quando ela é bem conduzida, né? A linguagem, às vezes, é um complemento. A linguagem, às vezes, é um complemento. Né? Você falou sobre... Eu estava tentando imaginar eu já passei alguns momentos, né? Desse... Cara, onde que eu tô? Olha onde eu tô, né? E, recentemente, quando eu casei, eu tenho
uns gostos peculiares. O pessoal, quando casa, quer ir pra Cancún, quer pra não sei onde. Cara, eu queria ir pra Portugal. Essa é a minha lua de mel. Então, Portugal, que programa de, de índio, né? Passar, cara, uma das melhores decisões da minha vida é passar por lá a minha lua de mel. E eu conheci o país de norte a sul, leste a oeste. Fiquei alguns dias lá, bastante dias lá, né? E quando eu passei em Coimbra, eu falei assim, cara, olha essa faculdade de 1.200 e pouco aqui. E na medicina ela tem umas cadeiras que são muito respeitadas mundialmente. Eu falei assim, cara, como eu queria fazer um curso de medicina, e tem um curso muito específico da minha área, e que é a valoração de dano, que lá é reconhecido mundialmente. Eu falei assim, cara, como eu queria fazer esse curso? Isso ficou na minha cabeça, isso em 2012, 2013. Desculpa, patroa, 2013. Aí, eu falei assim, como eu quero fazer esse curso? E isso foi. Então, estamos falando de 10 anos. Aí, nessa minha transição gradual para o digital, eu falei, surgiu um contato e a possibilidade de fazê-lo há 5 anos atrás. Só que eu estava muito atolado no meio físico e tradicional ainda. Depois, 3 anos depois, novamente eu ainda estava atolado. Cara, olha só, o mercado tradicional ainda me barra, apesar de eu estar evoluindo, mas para as minhas vontades, os meus sonhos ainda eu não estou conseguindo realizar na sua plenitude. Também não vai ter plenitude, tá? Deixa eu corrigir minha palavra aqui. Várias, o mercado te leva para algumas áreas que você não quer ir, né? E você deixa de fazer algo. Comecei pela transição, falei assim, cara, eu comecei o que me chamou a atenção é o poder de você falar não para muita coisa. Aí chegou a terceira oportunidade. Este ano, consegui fazer a aplicação para esse curso e agora eu vou em outubro fazer o que legal, curso. Assim, quando veio o ok da aplicação, eu falei assim, cara do céu, olha, 10 anos que depois, legal. estou fazendo o curso que eu quero, no local que eu passei em frente, falei que ia estar aqui, né? Então, veio esse momento também você falou, esse insight de você falar assim, caramba, eu estou chegando onde eu estou querendo chegar, e parte disso passa pela essa transição aí de carreira, não de carreira, mas sim do meio de carreira, que é a via que eu vou chegar na questão médica. Você falou que daí, eu conheci vocês estavam morando em João Pessoa. Ah, é. Né? Vocês estavam morando em João Pessoa. Então, Nova York, estabeleceram por 3 meses lá, você atrás das suas vontades, não só do inglês, da evolução, dando os treinamentos ali, de forma online, e também a Lu, também na área dela, a parte de fotografia, fez. E aí, chegou lá, foi assim, empacotaram algo, vocês devem ter visto lá, algo que toda vez que a gente vai para fora, a gente, pelo menos eu tento pegar alguma da cultura, alguma coisa. Será que dá para aplicar alguma coisa na minha vida? Seja na culinária, eu sempre gosto de trazer um prato para eu aprender a fazer, gosto. Ou alguma coisa do dia a dia da vida deles. Será que tem alguma coisa boa? Sei lá, um chá, uma bebida, uma situação que eles fazem. Eu sempre tento aplicar para minha vida. Acho que você enriquece assim sua vida com essas culturas, com esse choque de culturas, e você tentando incorporar alguma coisa da cultura deles para a sua vida. E muito do comercial americano é muito à frente do brasileiro. O brasileiro tem muita coisa melhor que o americano, também no comercial, mas há de reconhecer que eles também são extremamente bons em muitas coisas. Né? Vocês trouxeram alguma coisa dessa experiência de Nova York na parte também de comercial, de transição, no mercado de vocês? Assim, para mim, eu trouxe algumas habilidades. Por exemplo, a questão da pontualidade. Eu era um cara que
tinha problema, cara, com o horário. Mas problema sério. E eu comecei a entender que era uma questão cultural também. Uhum. Aqui no Brasil, de um modo geral, eu sei que toda generalização é burra, mas se a gente for colocar em números, a gente vai perceber que muitas reuniões poderiam se tornar um e-mails, Uhum. poderia se tornar um e-mail e, além disso, essa reunião geralmente se atrasa ali 30 minutos, 15 minutos. E lá não, eles são muito rígidos com o horário. Se você atrasa 5 minutos, está fora da sala. Uhum. Então a gente viveu essa experiência na prática mesmo, de ficar fora de Comprometimento, sala e pontualidade. assim, porra, agora, cara, a gente vai ter que mudar então Uhum. essa questão. Então a pontualidade foi uma coisa foi uma habilidade que eu trouxe. E além disso, a praticidade. Eu acho que eles são muito práticos, assim. Eles procuram ferramentas e situações para tornar aquilo que eles fazem cada vez mais práticos. Uhum. Então a gente já tinha uma tendência, até pela nossa família, de ir por esse caminho, mas eu acho que isso reforçou. Essa convivência lá com a cultura reforçou positivamente a questão da praticidade. A gente trouxe isso para o nosso método Uhum. quando a gente veio para o digital. Perfeito. Além disso, nós observamos também a questão da tecnologia nas ruas lá. Uhum. Aqui no Brasil não tinha tanto isso. Por exemplo, você chegar num ponto de ônibus, você sabe exatamente quantos minutos que vai levar para o ônibus chegar. Recentemente eu vi que está sendo incorporado em algumas cidades aqui do Brasil. Então, essa parte tecnológica muito boa e bem feita lá. A parte visual também, né? Ao chegar na Times Square, você olha todos aqueles outdoor. Cara, é muita informação, mas de uma certa forma é orquestrado aquilo. Uhum. Não tem ninguém brigando com ninguém. Eu achei que fosse o nome. Vocês têm uma empresa chamada PS Education, né? E eu falei assim, pô, deve ser de lá, que veio o nome. Eu falei assim, pô, será que é de lá? Que eu fiquei na dúvida se era de lá ou não. Mas assim, fala um pouquinho, o que é a PS Education? O que vocês fazem efetivamente? Tá, a PS Education, ela começou com os treinamentos presenciais e devido à pandemia a gente decidiu que era hora de vir para o digital. Depois eu vou contar especificamente o que fez a gente vir para o digital, porque teve um outro detalhe ali. Até então a gente achava que a gente ia ficar um tempo no presencial. Então, Só que a então pandemia, começa por aí, começa por a ela. pandemia forçou a gente. Então, quando nós viemos, eu participei lá do reality na Band, Uhum. que foi o Planeta Startup. Para de startup. Desculpa, Band. Eu fiquei com o Shark Tank não sei de onde. E aí Ainda a gente. não. Ainda não, aí tá faltando convite. Certo, aí, ó, fica aí. Tá faltando convite. Então eu participei lá do Planeta Startup e a startup estava indo bem, toca logo. Abraço aí pro Gustavo. E aí a pandemia veio e, poxa, fechou os estabelecimentos, né? Teve essa situação de saúde pública que foi devastador para muitas pessoas. E a gente teve que se reinventar. E aí eu voltei a vender docinho na rua, cara. Uhum. A Lu fazia os doces Uhum. e eu saía para vender os doces. Nessa de voltar ali contando moeda, a gente olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa errada. A gente estava há pouco tempo atrás em Nova York, há pouco tempo atrás nos estúdios da Band lá fazendo um reality, poxa, de uma importância legal aqui, e agora a gente está aqui contando moeda. Por quê? Não desmerecendo quem trabalha vendendo doce de jeito nenhum. Eu acho que é um trabalho muito honesto e legal, porque você tem contato com pessoas e tudo mais. Você alegra a vida das pessoas. Só que tem um detalhe. Se você está fazendo aquilo ali por uma questão de poxa, o momento que você está vivendo, ou então porque você gosta e está dando o seu melhor, beleza. No meu caso ali eu estava fazendo por desespero. Uhum. Eu estava fazendo ali porque era a única coisa que eu percebi que dava para fazer. Uhum. Até que eu tive a oportunidade de pensar, olhar para aquelas moedas e falar assim, Lu, e aí? Vamos pro digital? Uhum. Porque o nosso conhecimento aqui pode ajudar muita gente e o dinheiro tá na mesa. Uhum. E tava literalmente na mesa. Literalmente. Porque as pessoas estavam fazendo migração pro digital, muita gente não sabia falar em frente às câmeras, Uhum. não sabia o que falar. Uhum. E era exatamente o que a gente mostrava no presencial. Uhum. Então, as pessoas estão querendo, estão pedindo, por que não compartilhar com elas agora no formato online? E assim surgiu o EPS Education, que a Uhum. princípio era um trabalho que a gente fazia, chamava Inava, o nome da empresa era Inava. Inava. É Inava. Uhum. E
E a princípio eu tocava esse projeto, a Lu me ajudava nos bastidores ali, até que chegou um momento que ela foi ganhando também confiança nesse trabalho, ela começou a trabalhar em algumas agências de marketing, literalmente criou posts de milhões ali, que gerou milhões de faturamento. Bacana. Isso foi trazendo confiança para ela também atuar no nosso negócio. Daí eu vinha falando sempre com ela, poxa, desenvolve aí pra gente poder fazer o nosso aqui e tudo mais. E esse negócio foi ganhando corpo. Confesso que eu resisti muitas vezes, né, Lu, de ensinar sobre vendas. Ó, fica registrado, então, que ela que tá, né, por trás também aí da operação na robustez, hein, cara? Foi quem me empurrou, assim, questão de vendas, porque Cara, É legal compartilhar sobre isso. isso, porque tem muitas pessoas que são boas em uma área, mas elas não querem compartilhar. Poxa, será que eu vou ensinar isso mesmo? Como que vai ser a minha atuação Síndrome do impostor, ensinando? né? Porque é diferente você atuar em uma área e você ensinar sobre essa área. Era esse pensamento que o Jefferson tinha e que eu só dei um empurrãozinho e depois ele... Empurrão não, você deu um chute. deu uma voadora. Deu uma voadora. Cara, eu tinha muito medo, porque eu falava assim, minha venda é venda de rua, eu sou bruto, o negócio é pegar e receber, entregar o produto e já era. E bacana que você falou, vou até voltar um pouquinho. Então, você fez a transição da carreira, bora tocar, né? Toca logo. Toca logo, desculpa. Toca logo, montou uma startup, naquele momento era Frisson Startups, né? Eram esses programas estilo Shark Tank, estilo Planet Startup. Montou um pitch de venda, que é uma apresentação comercial curta, objetiva, né? Participou da seleção do programa, depois do programa, tinha um projeto digital, tomou-lhe um chacoalha da vida, como você acabou de colocar aí, né? Cara, e não desistiu, readaptou essa experiência depois da voadora da Lu. Foi, né? uma voadora. Formatou, falou assim, cara, você tem experiência, você só precisa formatar, acertar, é o fazer, tentar, validar, corrigir, fazer de novo, e aí assim vai, né? E esse impulso da roda, que você deve tudo a ela, pelo que estou vendo aqui, né? Com certeza. É chegar e fazer esse ajuste que depois vira a PS Education, e vocês dois já faturando milhões aí, como você colocou dos posts aí, resolvem aplicar e ver essa dor das pessoas que querem fazer o mesmo e não só aprender com os acertos e erros de vocês. Quando vocês passam também na PS Education ensinar outros, vocês pegam acertos e erros dos outros e começam a compilar e vão mostrando assim, gente, ó, montei a cartilha aqui do acerto do erro, pisa aqui, pisa ali, que o caminho fica mais fácil. Cara, olhando assim... É mais ou menos isso? Então, olhando assim, dá uma sensação de... Beleza, foi um caminho tranquilo. Assim, porra, foi foda. Eu imagino, porque eu só tirei a emoção do meu sim, você trouxe a visão assim de fora. Eu acho que faz muito sentido. Agora, trazendo para esse lado de como que foi o sentimento ali. Cara, todo dia, a verdade é a seguinte, você é empreendedor, todo dia pensando em desistir, você não está sozinho. As pessoas, quando empreendem, elas assumem riscos que são inerentes da função empreendedor. Então, quando a gente estava nessa... Porque para mim estava muito clara a comunicação. Estava validado, sabe? Eu já fazia o trabalho de comunicação, já ensinava ali oratória, como a pessoa se comunicar. Mas a venda, eu sabia que era o meu ponto forte, mas eu ficava assim, será, bicho? Falando em desistir... O Igão, eu achei que a gente desista do podcast. Cara, tô congelando aqui, cara. Tá frio aí também, Lu? Tá. Clima de montanha. Clima de montanha. Não, montanha, você falou de Himalaia, eu falei, pô, vou remeter vocês até lá agora. Então assim, a PS Education, ela veio depois que a gente tentou fazer aquele método de lançamento.
que muita gente no começo do digital também fazia. Não vou colocar referência aqui da pessoa que é, mas Sim. todo mundo que vai buscar lançamento sabe Sim, que esse sei. cara tá por trás. Sei que é. Enfim. Parece uma pedra. Né? O sobrenome parece uma pedra. Mas aí o que acontece? A gente tentou fazer esse método de lançamento, não deu certo, 3 vezes não deu certo. Uhum. Eu sei que tem uma questão com o número 3 aí, os numerólogos entendem melhor, mas 3 vezes não deu certo. E o que fazia dar certo, quando dava errado, era justamente esse jeito de vender que eu trazia do presencial para o digital. Uhum. Que eu via ali no 1 a 1 e desembolava e fazia o negócio acontecer. Uhum. A gente começou a entender que tinha um padrão ali. Um padrão para desenvolver a venda. E foi o que a gente chamou de venda prática. Que é o jeito mais prático. O método de lançamento fala que você tem que ficar fazendo relacionamento durante 90 dias. O que acontecia no nosso método de vendas é que a pessoa conhecia a gente hoje e hoje já comprava. Sim. Frio, público frio. Sim. E aí o pessoal não entendia como que vocês conseguem fazer isso. A pessoa que nunca viu você na vida, que nem te segue no Instagram, de repente te paga 4, 5 mil reais numa mentoria. Como isso é possível? Uhum. Vocês pegavam não só na questão da estruturação que a pessoa teria que consumir, mas também a questão do impulso, do relacionamento, e hoje o imediatismo hoje conta muito. Eu não sou uma pessoa de lançamento, por exemplo. Se a pessoa ficar lá, aula 1, aula 2, aula 3, cara, não me consome. Né? Então, assim, eu não consumo, desculpe, eu tenho, porque assim, diferente de outros, eu mais ou menos sei o que eu quero e o que eu não quero. Acho que também, se você saber o que você não quer, já é 50%. É nível de consciência. Né? Nível de consciência. Né? Mas também hoje, você pega em no momento que a gente está vivendo, que é momento de shorts, momento de reels, de 1 minuto e meio. Cara, o Trump tinha esse discurso também. Tô falando do Trump não questão política, tá? Tô falando do Trump empreendedor. Você pode falar muita coisa, mas o cara é empreendedor, tem lá os negócios dele até. Mas eu vi numa biografia que ele, acho que é do Bellino, Ricardo Bellino, ele falava assim, não sei se é do Ricardo ou é do Trump, mas é o momento que ele fala sobre o Trump, que você tem que fazer um pitch de no máximo 3 minutos para ele. Então você tem que compilar toda a sua informação, números, vivências. O Ricardo Bellino fez um pitch para ele. Pô. É isso. Foi isso. Tá? Aí que acontece? E são em 3 minutos. E hoje, vou te falar, vou arrisco dizer que baixar para 1,5, 2, que é o tempo de um Reels, um tempo de um Stories. Total. E vai embora. Né? Então você também colocar um aquecimento, né, de conteúdo, e ficar esperando a pessoa consumir, eu acho que pode dar certo ou pode tender a dar muito errado, o que eu prefiro também uma questão de venda direta. Minha preferência é essa. Sobre vocês, que me chamou a atenção na época em vocês, eu até levantei isso para vocês na época, que você saía de um post do Instagram para uma venda. Cara, sair quem quer ali, e a gente, vamos colocar no Brasil em números, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Vamos colocar aí, atualizando o censo aí. Se não é isso, vamos considerar essa conta, tá? Mas é em torno de 200 milhões de habitantes, tá? Se a gente trabalhar com 1%, são de 2 milhões de pessoas, né? Se 2 milhões de pessoas, que seja 1% apenas, gosta de consumir dessa forma, é isso que tem que focar. Você não tem que focar nos 200 milhões. Você tem que focar o quê? Pessoas que tenham conexão com o que você está de querendo vender, né? É identificar esse tipo de pessoa. E hoje, o que você mais vê aí é você tentar converter os 200 milhões em pessoas que sejam vendáveis e virar 1%. Nossa. É aquele negócio que o pessoal esquece de pegar a fruta que alcança por enquanto. Depois você vai pensar na fruta que está lá em cima. Pensa na fruta que você consegue pegar com a mão. Agora. Mas o pessoal fica assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma escada para pegar aquela fruta, mas esquece que tem várias frutas que você consegue alcançar com a mão ainda. Demais. A gente vê isso acontecendo. É oceano ainda. O digital ainda é oceano. Apesar de concorrente, cara, vai pra rua, abrir uma loja. Você vai ver quantas lojas tem.
né? A barreira de entrada no digital é menor. É menor, mas o que acontece? Mas você também, quantas pessoas são aventureiras no digital? Pois é. Aí tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Se você vai fazer consistência no digital, se você vai encarar isso como consistência, com disciplina, tá? Se você vai encarar como um objetivo, né, que vai fazer isso acontecer, né? O pessoal fica brincando aqui. Cara, eu falei assim, vou montar um podcast. O pessoal, tá. Aquele comentário de amigos no churrasco, cara, vou montar um podcast. Quem me conhece de verdade sabe que ia ser lançado. Né? Porque para eu falar que eu tinha maturado essa ideia muito, minha mulher sabe disso, né? Que eu fico maturando e tal, vou lançar. Agora, as pessoas que não te conhecem, assim, ó, o maluco ali. Né? Então, assim, e tem um propósito do podcast, além do meu, de ser, como eu disse, um conteúdo digital que eu consumo, que eu gosto, eu acho que eu estar aqui conversando com vocês, a gente, apesar de conhecê-los, a gente não conhece todas as vertentes, as nuances de vida de vocês, né? Sim. Isso só me acrescenta, né? E em contrapartida, quem consome também acrescenta muita coisa para quem consome. Para vocês também, na questão consumo, aprendizado, visibilidade, todo mundo ganha em tudo, né? Então, eu acho que a pessoa alcançar e fazer onde o grau se alcança, principalmente começar e ir ajustando aos pouquinhos, né? Eu acho que é um dos segredos da conversão para o digital. Sim. Além disso, o podcast, a gente estava conversando em um outro momento sobre a questão da nossa história com o podcast relacionada à rádio, né? Uhum. No meu caso, meu pai atuou em rádio por alguns momentos. Ele gosta muito desse meio e eu consumi muito rádio por conta da influência dele. Uhum. O Jeff abriu uma rádio quando ele estava na escola técnica, bacana. no ensino médio. E você também tem uma relação assim com rádio, né? Tem, meu pai. Meu pai, ele é médico no interior de São Paulo e na rádio AM, né? Fale com o doutor. Ele, em 81, ele tinha, num jornal da cidade, ele tinha uma lauda lá, como que fala? Tinha um espaço, né? Uma coluna, que o pessoal mandava pergunta na rádio, ele respondia e depois era impresso. Eu lembro isso daquela Olivetti antiga, ele sentado ali à noite, assim, nossa, chegava da cirurgia, chegava do atendimento, ele sentava e fazia lá. E depois, naturalmente, o dono desse jornal, acho que conseguiu uma concessão, ou montou uma rádio, ou convidou, não lembro exatamente como foi, eu era muito pequeno, e ele começou um programa de rádio ali. Né? E o próprio podcast é uma homenagem à minha família, ao meu pai, é uma continuidade obviamente numa outra linha, que é a linha digital, né? Que é do YouTube, né? Mas é uma homenagem que você falou assim, que a gente complementa a situação rádio, a pessoa, o espectador, o consumo de informações, né? Através de uma outra via. Bacana, Né? bacana. Eu tava pensando aqui sobre essa questão de quem quer começar no digital. Uhum. É assim como quando seu pai começou lá no programa da rádio dele, quando você começou aqui o podcast, quando eu fui também fazer a rádio lá na escola técnica. Para muitos adolescentes, naquela época, para mim, me viam como louco. O cara é louco, ele tá pensando em fazer uma rádio. É tão difícil já ser aprovado aqui nas disciplinas, ele tá pensando em fazer rádio ainda. E eu vejo que muitas pessoas, quando chegam no digital, meio que chegam com esse sentimento, sabe? Chegam pensando assim, cara, e aí? Né? E aí, eu vou começar um negócio? Qual que é o primeiro passo? Como eu pego o meu conhecimento, onde eu já domino, e transformo isso num produto? Qual é a estratégia de venda que eu tenho? Acho que são muitas dúvidas que rondam a cabeça de quem está querendo vir para o digital. Uhum. E já pegando o gancho, qual que é o primeiro passo que eu considero que é importante ser levado em consideração para começar? É você escolher uma área onde as pessoas te veem realmente como referência. No meu caso, no primeiro momento foi a comunicação, que o meu chefe tinha me visto como uma referência em comunicação e me pediu para treinar os novos colaboradores. Ali me acendeu
a luz de que, poxa, o caminho para mim é a comunicação. Uhum. E depois, quando a Lu me empurrou, me deu essa voadora aí de, cara, você é a pessoa que eu conheço que vende qualquer coisa. Então você tem que ensinar esse jeito fácil de vender para as pessoas que têm dificuldade. E eu entendi que tinha como conectar esses dois pontos. Então, para quem está pensando em começar no digital, o primeiro passo é: o que você domina? Quais perguntas que as pessoas costumam fazer para você? As pessoas querem tirar dúvidas sobre o quê? Uhum. Isso é um sinal que você já é visto como autoridade. Aí fica aí a dica, fica essa reflexão em já, primeira aula grátis, hein? E eu gostei também, obviamente a gente sai da educação, a gente sai do meio digital e vai para uma metodologia, seja ela educacional, seja qualquer área de conhecimento. Eu gostei muito do método de vocês facilitarem essa trilha do pessoal, né? Que, por exemplo, caí de gaiato, eu sei de uma área específica da minha vida, que é na medicina. Né? Sei não, aprendo todos os dias com ela. Né? Mas tenho um conhecimento maior que o público geral por ser médico. Só que quando eu vou para o digital, você entra numa seara que você não conhece. É um mercado que tem um regramento próprio, é muito tentativa e erro. E assim, quando você expõe um método, a chance de erro diminui bastante. Né? E é uma forma replicável. Né? E vocês, gostei muito. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas... Pode. Depois, que é do ponto A para o ponto B. Que você expõe aí. Aí vocês põem um ponto de transição no meio. Que vocês chamam de... É ponte, né? Que vocês falam que chamam de ponte. Né? Explica um pouquinho aí o que é esse ponto A para o ponto B. Se vocês puderem, obviamente. Claro, né? claro. Ponto A são as dúvidas, ou melhor, já estou indo para a ponte, que geralmente é esse padrão que as pessoas vão, né? Mas vamos lá. Ponto A são os incômodos que as pessoas trazem para você. Uhum. Então, por exemplo, no meu caso, as pessoas traziam incômodo. Eu não sei como me comunicar em frente às câmeras. Uhum. Eu não sei como fazer um pitch de vendas. Algumas até eu nem sei o que é pitch de vendas. Uhum. Não sei como empacotar o que eu vendo. No caso da Lu, da fotografia também, os incômodos que chegam não sei qual que é a melhor imagem que eu coloco no meu perfil do Instagram. Uhum. Não sei qual imagem que combina mais com um determinado tipo de post. Então são incômodos que chegam para ela como fotógrafo. E ela, como especialista, acolhe isso. E é claro, a gente tem uma tendência como especialista de fazer o quê? De querer dar o diagnóstico. Uhum. De dizer assim, então se você está com esse incômodo é porque você precisa fazer isso. E a pessoa ainda não pediu a nossa opinião. Ela só está trazendo incômodo. E aí o ponto B é onde ela quer chegar. Que geralmente as pessoas estão buscando liberdade, estão buscando qualidade de vida. Uhum. Em alguns casos, elas estão buscando algo mais pontual. Alguém, por exemplo, uma cerimonialista vai auxiliar com o casamento. Então, é a realização de um sonho. Uhum. A questão toda é que o ponto de partida são os incômodos e aonde essa pessoa quer chegar, que é no ponto B. E a ponte são as dúvidas que conectam esses dois pontos. Então, quais são as dúvidas que chegam? Por exemplo, ainda sobre a comunicação. Como eu posso me comunicar melhor em frente às câmeras? Essa pessoa está no nível de consciência de alguém que já está buscando uma solução. Uhum. A partir dessa pesquisa e análise do que as pessoas trazem de incômodo, as dúvidas que ela tem e aonde ela quer chegar, você consegue criar qualquer coisa. Uhum. E aí a gente conecta isso com a visão que as startups, que a metodologia de criação de startups traz pra gente, que é o MVP. Uhum. Que é você criar um mínimo produto viável, testar pequeno, sem ficar investindo centenas de milhares de reais em tráfego, em ferramentas, em microfone, em câmera cara. Uhum. Não precisa de nada disso. Uhum. Os primeiros 10 mil que a gente faturou na internet não tinha nem 1.000 seguidores. Não tinha nem 1.000 seguidores, cara. Uhum. Sabe? Tinha 500 e pouquinho, se não me engano. Por Dela aí. tinha nem 500. Enfim, teve mentorado nosso que com menos de 100 seguidores faturou os primeiros 10 mil. Uhum. Então, não tem a ver com o equipamento que a pessoa tem, não tem a ver... pessoa que fez 400, quanto? Fez mais, né? Teve mais de 400 mil em um mês. Uhum. Então, assim,
É claro, tem pessoas que são fora da curva. Sim. A gente não. Eu vejo que não é muito justo colocar tudo num pacote só. Igual tem muita gente que vende. Ó, esses Vende. números. Tipo, não, ó, vem Vai aqui e fazer fatura isso. 400 mil. Não, não mas é assim, cara. exatamente. Não é assim. Então, acho que essa visão, assim, de beleza, começa pequeno, Uhum. não sai investindo, porque se você investir muita grana de cara no MVP, a chance de fracassar é maior. É grande. Porque você meio que usa aquelas ferramentas como muleta também. Uhum. E não é isso. Então, ali vai, testa pequeno. Tanto que quando você nos conheceu, Uhum. uma das coisas que a gente falou pra você e pros outros mentorados foi, cara, não precisa investir em tráfego agora. Isso aí. Isso assusta muita gente. Sim. Porque enquanto todo mundo fala, orgânico morreu, Uhum. né? Orgânico, pra quem não sabe, é a estratégia que você utiliza sem precisar investir em tráfego pago. É através das suas redes, seus contatos. E aí o pessoal ficava meio desconfiado, né? Porra, como assim no orgânico? Uhum. E é possível. É possível fazer muita coisa no orgânico. Então, só para quem é mais visual, em relação sobre o ponto A, ponto B, pensa o seguinte: ponto A é o momento que as pessoas estão agora. As pessoas que estão em dúvida, que elas podem ser seu cliente, esse é o momento que ela está agora. O ponto B é onde é que elas querem chegar. E o meio aqui é a ponte. Então, você como mentor, como professor, os seus cursos, os seus infoprodutos, eles vão estar aqui nesse meio, auxiliando as pessoas a saírem desse ponto A e chegarem no ponto B. Uhum. Perfeito, é exatamente Pedagogo isso. explicando fica muito mais Pois fácil. é, fica, porque- né? E não só isso, vocês, depois disso, vocês fazem. Obviamente, eu não vou entrar na questão, mas o que me chamou muita atenção é que todo mundo fala em tráfego, mas esquece de estruturar o que vai vender. Né? Primeiro, começando pelo MVP. Número 2, feito a questão do MVP, vocês também abordam, cara, olha para esse número aqui de redes sociais, olha para essas pessoas aqui, você fez isso, você fez esse outro passo, você fez esse outro passo, vocês pegam naquele MVP e com a visão de vocês passa por um filtro também interno de vocês cara, vamos dar uma olhadinha na sua rede social, vamos dar uma olhadinha, ver se está conversando o seu assunto, já que você vai para o orgânico, vamos ver se está conversando o seu produto com a sua imagem que você está vendendo, né? Não estou falando de conteúdo, não. Às vezes o cara Sim. põe lá, quero vender, por exemplo, questão para divulgar, chega lá no Instagram, foto sem camisa, né? Ou de biquíni. Não que não deva fazer, né? Mas se você abre o perfil profissional, fecha aquilo lá, monta o seu pessoal, mantém a foto sem camisa, mas chega lá, mas tem que conversar, porque isso, talvez o seu infoproduto, o seu produto que você vai vender para o meio digital, ele seja formal. Agora, se você faz uma outra questão de hype, surfista, um exemplo, tá? Uhum. Isso aí Dinâmica. É outra dinâmica, né? Então, primeira coisa que conversar. Depois vocês passaram para a abordagem do como falar, conversar, se portar numa sessão comercial. Depois a estruturação do seu produto, o que você vai vender, começo, meio e fim, né? Suporte, plataforma, e vai embora, né? Uhum. Então o que acontece? Vocês fizeram isso uma trilha que a chance de dar errado diminui muito. Gostei também que vocês sempre colocaram, cara, não põe dinheiro agora não. Geralmente o pessoal fala assim, põe dinheiro, vamos pro tráfego, né? Porque vem, a gente vai ajustando. Cara, você perde dinheiro, porque quem tá ali e tá numa transição, às vezes tá usando dinheiro, como você falou ali, às vezes é o dinheiro do bombom do que está vendendo. Uhum. Né? Você sabe aquele R$1, R$2, sabe quanto foi o sol no lombo, né? É muito bom falar sobre isso, Léo, porque tem pessoas que acham que você colocar dinheiro na internet de anúncios criativos, isso vai resolver o problema. E não. O tráfego, ele impulsiona o que você está fazendo. Uhum. Se você está impulsionando uma coisa ruim, o que vai acontecer? Você não vai ter resultado. Exato. Então, o que a gente acredita impulsione coisas boas, já validadas, que tiveram resultado, porque o resultado que você teve no pequeno vai expandir. Sim. É o escalar 0 vendas. A Exatamente. pessoa chega pra gente e fala assim, de verdade, cara, chega esse tipo de direct e tudo bem
chegar quando a pessoa não entende, a gente até mostra ali, ó, não é por aí, o caminho é outro. Uhum. Mas eu vejo que é um mercado que ilude muita gente, sabe? Demais. E aí a pessoa chega assim, cara, eu quero vender no automático. Cara, eu quero escalar minhas vendas. Aí eu pergunto, quanto que você fatura? Uhum. Ah, não, eu tô começando. Então você tá começando, você não vai chegar escalando. Uhum. Você vai chegar validando. Exato. Porque a validação, ela pressupõe, ou melhor, a escala pressupõe a Você validação. validou, Você tem que ter ajustou. validado. Exato. E aí Ajustou, entra o jogo do maturou, longo para prazo. depois escalar, né? É isso. Perfeito. O jogo do longo prazo na internet. Porque tem pessoas que ficam pelo meio do caminho, que acham que é uma coisa imediata. Imediato. Quando você optou por fazer medicina, você não pensou em fazer medicina e trabalhar durante um ano e Não, depois de buscar forma outra nenhuma. coisa. Você põe como objetivo de vida. De vida. Você poderia, depois de 10 anos, mudar o trajeto? Sim, você não Claro. quis. Inclusive tá aqui no Uhum, Pé de Léo. uhum. Mas olhem o digital como esse longo prazo. Sim. Comece certo. Tudo que você explicou aqui sobre o que a gente faz é o nosso suporte pedagógico. Uhum. A gente Essa acredita aqui é a muito minha nisso. escala. Né? Então, por exemplo, você colocou, eu fiz a medicina, validei, vou colocar num outro panorama, tá? Medicina, aproveitei a minha experiência também como gestor e de uma outra realidade da minha vida, que foi a questão financeira. Apliquei medicina mais a minha experiência anterior, validei no mercado tradicional. Agora chegou o momento de, assim, através de uma outra via, a escala. Né? Aqui, por exemplo, a gente está conversando hoje, quando a gente está falando de números, são 200 pessoas conversando. Uhum. Imagina, que o pessoal não tem noção que são 200 pessoas, 1000 Você pessoas. lota uma sala, Cara, bicho. pô, é muita gente. Já deu palestra pra... Pois então assim, eu vou falar assim, fisicamente, eu já dei palestra para 1.500 pessoas. Amanhã, vamos supor, atinge 2.000, 3.000 pessoas, que é pouco na internet, mas é muito na realidade, cara. Poxa, claro. É muito na realidade. Então o pessoal, ele perde esse parâmetro. Né? Então, assim, é uma questão de escalabilidade, de maturação, de validade. E eu tive uma passagem por startup, eu vou trazer o Bruno Rocha, mas provavelmente vai ser se não o próximo episódio, o outro. Já está fechado, até que enfim abriu a agenda, né, Brunão? Nós somos sócios em alguns empreendimentos e fomos sócios numa startup. E uma startup em saúde, de um mercado de genética médica, mercado laboratorial, e a gente, por vários motivos, a gente desenhou e passamos pelo síndrome do impostor. Será que a gente tem capacidade de lançar? E lançamos, e depois veio pandemia e mostramos robustez, ficamos validando, mas uma questão ficou muito clara para mim, que a gente vê no mercado muito tradicional, a gente espera também tradicionalismos na internet. Não é assim. Não. Eu lembro que eu participei de uma reunião, numa aceleradora, e eu sentei, eu e ele totalmente formal, e com o computador, aí chega um menino, um jovem rapaz, 23, 24 anos, de bermuda e chinelo, com um laptop embaixo do braço. O cara tinha acabado de chegar, ele veio ou de Cambridge, ele veio de alguma grande faculdade estrangeira, que tinha acabado lá uma pós ou um mestrado que ele tinha feito, super novo, a gente tinha 26, é novo. O limite de uma possibilidade de mestrado era o cara ali. Ele sentou, o linguajar, tinha acabado de surfar na manhã, e isso aí era um pouco depois do almoço, essa reunião. Ele veio com o laptop, ele sabia números do meu negócio, muito mais do que eu sabia, que estava no negócio, ele sabia os números, ele tinha as variáveis corretas, como aplicar, e falava um discurso totalmente coerente, que ajustou muita coisa na nossa escala, né? E
E a gente, com a visão de mercado tradicionalista, fala assim, "Cara, esse cara aí, esse menino aí, né, como eu acabei de colocar, falando do meu negócio, até falei assim, cara, assim, Brunão, cara, deu um show aqui, né? Então, assim, fica também, se a pessoa vai topar a transição, baixe a guarda, Cara, colocar a sandalinha da humildade. né? É. Baixe a guarda. É óbvio, se você tem uma experiência a contribuir de vida, não ponha como escudo, né? Então, assim, às vezes vale pela, por exemplo, o Igão. Quantos você tem, Igão? 20 anos. Cara, o cara faz. A gente está fazendo algumas transições de corte e tudo mais, a gente está sendo copiado. Um movimento incipiente. Foi ele que fez, né? Chega aqui, a gente foi ver uma possibilidade de mudança do estúdio, levei lá, falei assim, Igão, o que você acha desse espaço? Ele, não, aqui é ruim. Pô, e eu achando um lugar maneiro pra caramba. Né? Ele, não, aqui é ruim. Cara, beleza. Saímos de lá, fomos para outro lugar. Entendeu? Então, assim, tem que baixar a guarda. Tem que deixar muito do que você. Ou você aproveita a sua experiência para somar, mas não como escudo. Você sabe que esse é o principal problema das pessoas que não têm resultado no digital. Se tem uma questão que faz as pessoas perderem dinheiro na internet, é elas chegarem com a xícara transbordando. E aí tem aquela parábola do Buda, que o Buda encontrou um empresário que estava querendo ir para o digital, e esse empresário estava muito com aquela vontade, com aquela gana, com aquela disposição de fazer acontecer. E aí o Buda falou, beleza, vamos lá em casa para você tomar uma xícara de chá comigo. Aí o cara foi e o cara não parava de falar. Chegou já falando, sentou falando, e não parava, e tava naquela, sabe, aquela vontade, quando você vê que a pessoa tá afoita ali para poder fazer acontecer, e falando das ideias dele, do projeto dele. E o Buda começou a encher a xícara de chá dele e aquilo começou a transbordar. Caiu na perna dele, sujou tudo. Ele, cadê um berro? Pô, você tá doido? Que isso? Ele falou, assim está a sua mente. Você quer que eu abasteça? Você quer que alguma coisa aconteça, sobrenatural, mas você tá cheio. Não dá para encher o que já tá cheio. E trazendo por contexto da internet, do digital, acontece isso com esses empreendedores, com esses profissionais liberais, esses empresários que querem começar no digital, mas vem transbordando de muitos outros cursos que já fizeram, de muitas especializações que fizeram. Só que se ele vem com essa guarda alta, como você mesmo falou, se ele vem transbordando, não tem mais o que encher. Então o maior desafio é aprender a desaprender. Porque uma vez que o cara desaprende, aí ele começa a reaprender. Aí ele começa a fazer e ajustar ali o que precisa ser ajustado. Senão, fica muito difícil. Fica muito difícil. A gente viu isso acontecendo várias vezes, né? Profissionais brilhantes que você fala assim, pô, essa pessoa vai estourar. E não estoura porque cabeça dura, sabe? Perfeito, perfeito. Acho que essa parábola serve para que a gente reflita, né? Você está querendo fazer transição aí, às vezes o impacto da transição é que você está cheio, achando que é dono da verdade, dono de si, e na verdade não é nem a questão de começar, é que você está pesado para começar, né? Não está deixando o balão subir, está cheio de lastro ainda, né? E então fica aí a dica. Bom, pessoal, eu acho que fica dessa forma com gostinho de quero mais sobre a transição do digital. Fica algumas lições aqui que a gente colocou, né? Começar agora. Escute o seu incômodo. Não inicie sem uma estruturação básica, um estudo forte, básico, né? Eu gosto também de uma passagem que é muito comum no judaísmo, né? Eu não sou religioso, mas eu gosto muito de culturas e na cultura judaica tem a questão que fala
sobre mentores, né? Se você vai começar algo, começa como aprendiz, né? E o judaísmo tem muito disso. Então, tanto que se você puxar uma linha do povo judaico, em comparação com qualquer tipo de outra cultura, outra etnia, o povo em geral, comparar, os judeus eles têm a performance, seja educacional, seja financeira, seja comercial, muito fora da curva, porque eles não só como a gente colocou, vários outros fatores, mas também um fator que é preponderante é que eles tentam acelerar esse processo através de mentoria e aprendizado. Antigamente, o cara se propunha, eu faço de graça, eu acompanho você de graça para aprender, né? E hoje não, a gente já quer começar como aprendiz estagiário ganhando igual o presidente. Pois é, cara. Né? Então, assim, se você pegar o nível de judeus que têm prêmio Nobel, né? Comparado ao Brasil, hoje é 100%, 200 milhões de vezes por cento, infinitos por cento, porque o Brasil ainda não tem, né? Mas se você comparar o povo judeu com performance de prêmio Nobel, por exemplo, é muito maior que qualquer outras etnias, outros povos, né? Outras culturas, porque acredito, além dos outros fatores, tem essa questão também de mentoria e aprendizado e aprendiz. Né? Então, fica aí também. Jefferson com um F só e Luciana de paula.com.br, né? Eles também tem essas sacadas aí no digital, os arrobas, só colocar os arrobas na frente. Gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, como que eles te acham nas redes sociais, né? Fica o espaço aí para que vocês falem com o nosso público aqui do Medilhão Podcast sobre a finalização aí do nosso episódio e deixando a mensagem que vocês queiram deixar. Perfeito, vou começar então. Léo, primeiramente, obrigado pelo convite. Quem está ouvindo esse episódio e ainda não se inscreveu, faça o favor de se inscrever no canal do De graça, não custa nada. Pra gente custa, mas para vocês é de graça. Clicar o inscrever-se aí. Perfeito, você vai gastar 2 segundos para fazer isso. Quem quiser me encontrar, as minhas redes sociais são @lucianadepaula.com.br. Então, lá no meu Instagram, eu compartilho conhecimento sobre fotografia, sobre criação de conteúdo e também sobre empreendedorismo. Social media. Isso aí. Tá certo. Bom, para quem quiser me encontrar, @Jefferson com F só, acho que vai estar na descrição Tá na aqui. descrição. E se você assistiu até aqui e não se inscreveu, eu não sei o que está acontecendo, ele está com um problema no seu teclado. Você vai pegar o seu mouse, vai clicar no botão de inscrever, para você não perder esses episódios aqui do Med Léo. Léo, muito obrigado, tá, pelo espaço. Eu que agradeço. E uma última mensagem que eu quero deixar para você hoje é: comece com o que você tem. Porque se você deixar para começar no outro dia, talvez esse outro dia não aconteça. A gente só tem o hoje. Então começa hoje, porque lá na frente você vai ver que valeu a pena. Perfeito. Pessoal, novamente, muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Eu não tenho certeza que o nosso público aqui aprendeu muito. Quem está querendo fazer essa transição para o digital ou iniciar, né? Então, assim, não estou falando para vocês já mudarem de cara, começa a colocar o pé na água, aprender. Então, eu acho que vale a pena a visita às redes sociais dos dois. Eu estou lá, quem sabe que vocês possam me encontrar aí nas salas de mentoria, que eu sou mentorado por eles, né? Falando em mentoria, vou deixar o link também aí embaixo, para você que é médico, que quer iniciar a sua carreira na perícia médica da Justiça Trabalhista, né? Eu montei minha mentoria, então já tem a lista de espera, já está bombando a lista de espera. Tá aí embaixo o link para você se cadastrar, você médico, seja recém-formado, seja médico que já atua na medicina do trabalho, tá? Basta ter o CRM, a gente vai explicar nessa mentoria como que funciona, o passo a passo para viver de perícia médica na Justiça do Trabalho, tá? Então, fica aí a dica,
clica no link, já vai ser direcionado aí para a lista de espera e lá a gente vai se encontrar e a gente vai esmiuçar todas as suas dúvidas, ok? Então, novamente, pessoal, muito obrigado. Fica aí a rede social de você na descrição, e você que não se inscreveu, eu também vou deixar o meu recado. Inscreva-se aí, comente, compartilhe com as suas redes aí, no seu WhatsApp, para o seu amigo, para o seu inimigo. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, tá? A questão é participar compartilhando, tá ok? Muito obrigado, até o próximo episódio.